Olá a todos e todas, sejam bem-vindos de volta, nesse nosso segundo vídeo. Então, no primeiro vídeo eu parei exatamente nesse ponto, né? Queria que vocês tentassem, pensassem nessa questão, né? Qual que é o problema que a gente tem aqui? A gente quer determinar uma função f definida em D, no domínio dessa função é o conjunto D. Quem que é esse conjunto? São os números reais, exceto o número menos 1, 0 e 1. Então, são todos reais, exceto esses três números, tá certo? Então, eu quero definir todas as funções f, ou a função. A conta vai dizer se é possível a gente determinar uma função, uma única função, ou mais de uma função, que esteja definida nesse domínio e satisfaz que f de x ao quadrado vezes f de 1 menos x sobre 1 mais x é igual a 64x. Então, a minha função f tem que satisfazer essa coisa. A minha função f ou as minhas funções f, né? Vamos ver o que a conta vai dizer sobre como que é essa função f aí, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou observar, que se x for diferente de zero, a f também é diferente de zero, tá certo? Por quê? O x é diferente de zero porque o x, de fato, eu estou pegando ele, estou pegando os elementos de D, né? Então, x não pode ser de zero. E o fato de x não poder ser zero me implica que a f de x também não pode ser zero. Por quê? Se x fosse zero, aqui eu teria 64 vezes zero, ou seja, aqui eu teria zero. Tá certo? Se x fosse zero, desse lado eu teria zero. Se x é diferente de zero, significa que esse lado aqui nunca é zero, né? Porque 64 vezes x. Então, esse lado aqui nunca é zero. Mas veja só, esse lado ele é igual à multiplicação desses dois lados, né? Então, se aqui é diferente de zero, significa o quê? Que esse fator é diferente de zero e esse aqui também. Porque a multiplicação, né, dessas duas coisas não pode dar zero. Então, se nenhum desses dois fatores pode dar zero, significa que esse aqui não pode ser zero. Mas se f de x ao quadrado não pode ser zero, f de x também não pode ser zero. Então, esse cara aqui é diferente de zero para todo x em D. Agora, vou pegar a seguinte função. Vou chamar o que está dentro daquela composição ali de g. Então, eu estou chamando tudo que está aqui dentro de g. E aí eu vou observar o seguinte, que g de D está contido em D. E com isso, né, vai ser possível calcular, né? Então, na verdade, eu estou dizendo aqui que essa composição aqui faz sentido. Essa composição, de fato, faz sentido. Pelo fato de G de D cair dentro de D, né? E a F sai justamente de D, ó. A F que eu estou procurando sai justamente de D. Então, a imagem, né, da G cai dentro de D. Então, quando eu calculo isso aqui, isso dá um número aqui em D. E se isso dá um número em D, eu posso calcular a F dele, né? Então, isso aqui faz sentido. Agora, por que G de D está contida em D, né? Porque eu posso concluir isso. Repare, primeiro, a G... Então, eu vou ter que mostrar o seguinte, né? Que a G nunca, para qualquer x que eu pego real, a G nunca pode... Quer dizer, qualquer x real não, né? Qualquer x que eu pego dentro de D, eu quero mostrar que a G não vai poder ser nem menos 1, nem 0, nem 1, né? Para G de D estar contido em D. Então, qualquer cara que eu pego aqui dentro, quando eu calculo G dele, continua caindo aqui dentro. Tá certo? Bom, então eu quero mostrar o seguinte, ó. Que essa G de x, ela não pode, né, ser nem 0,
nem 1, nem menos 1, né? Ela não pode ser nenhum desses três valores. Porque se ela fosse um desses três valores, ela não cairia dentro de D. Então vamos ver porque, vamos analisar porque isso faz sentido, né? Porque a G não pode ser nenhum desses valores. Vamos lá. Primeira coisa, vamos eliminar. Por que G de x não pode dar zero? Se G de x desse zero, significaria o quê? Para isso aqui dar zero, significaria o quê? Que o x teria que ser 1. Mas eu não estou pegando x em D. Em D, o x já não pode ser 1. O x já não está em D. Então, ok. Então, 0, g de x nunca pode ser. Porque g de x só seria 0 se x fosse 1. Mas x não pode ser 1 porque x é um elemento de D. Ok. Certo? G não pode ser 1. Por que g de x não pode ser 1? Porque para g de x ser 1 significaria o quê? Que o x teria que ser 0, né? Para g de x ser 1 significaria que o x tinha que ser 0. Mas, de novo, 0 não está em D. E o g de x não pode ser menos 1. O que teria que acontecer para g de x ser menos 1? Então, eu teria que ter... Quanto que seria o valor de x para g de x ser menos 1? Teria que ter isso aqui, né? 1 menos x sobre 1 mais x teria que ser menos 1, né? Então, isso implica que 1 menos x teria que ser igual ao quê? Menos 1 menos x, né? Mas essa situação já é absurda, né? Por quê? Isso aqui daria me dizendo que, ó, esse cara corta com esse, né? Eu ficaria com 1 igual a menos 1. Absurdo. Então, de fato, menos 1 também, essa expressão nunca pode ser, né? Então, se eu pego qualquer cara em D, quando eu calculo G dele, cai dentro de D. Cai dentro de D. Por causa disso que a gente comentou, né? G de x não pode ser 0, G de x não pode ser 1, nem menos 1, para quando eu escolho o elemento sem D, tá certo? Então, com isso está justificado porque G de D está contido em D, tá certo? E com isso, essa composição faz todo sentido, né? Ok. Então, vamos continuar. Aí, já que essa composição faz sentido, eu vou calcular f de g de x. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou pegar essa expressão e substituir o x por g de x. E eu posso fazer isso porque eu tenho certeza que isso aqui acontece, né? O que eu acabei de justificar. Então, quando eu substituo na minha expressão ali o x por g de x, né? Isso vai ficar f de g de x ao quadrado. Aí vai ficar f de 1 menos g de x, né? E 1 mais g de x igual a 64 vezes g de x. Lembre, o que a gente está querendo determinar é quem é f, né? Quero dar uma cara para essa função f. Então, esse é o meu objetivo. Não percamos esse objetivo de vista, né? Eu quero dar uma cara para a minha função f, tá certo? Então, vamos seguir. Então, fazendo essas contas aqui, né? O que eu vou ter? Eu vou ficar com f. Aí, eu vou substituir a g de x, né? Que era 1 menos x sobre 1 mais x ao quadrado, tá certo? E aqui eu vou ficar com f. Aí vai ficar 1 menos a g de x, né? Que era 1 menos x sobre 1 mais x sobre 1 mais 1 menos x sobre 1 mais x. Igual 64, 1 menos x, 1 mais x. Só substituir ali a expressão da minha g. Então, vamos brincar agora com essas coisas. Então, aqui vai ficar, né?
f de 1 menos x, 1 mais x ao quadrado. Vou abrir essas contas desse fator aqui, tá certo? Então, vou abrir essas contas aqui. Então, isso aqui vai ficar, né? F, aí aqui vai ficar no numerador, né? 1 mais x menos 1 mais x, né? Sobre 1 mais x. No denominador vai ficar 1 mais x mais 1 menos x sobre 1 mais x, né? Igual, ali vou permanecer tudo como está. Aqui, ó, vamos ver o que acontece aqui, né? Ó, esse cara mata com esse, e aqui é esse x que mata com esse x, né? Então, com isso, eu vou ficar com f de 1 menos x, 1 mais x, aqui eu não vou mexer, ao quadrado, vezes f. Ali vai sobrar, no numerador, 2x sobre 1 mais x, né? E no denominador, vai sobrar 2 sobre 1 mais x. Igual a 64, 1 menos x sobre 1 mais x. Ok? Aí agora eu vou poder simplificar, né? Esse cara com esse cara, esse 2 com esse 2. Olha que maravilha, vai aparecer só a f aqui, né? Vai aparecer só a f aqui, tá certo? Vai sobrar só uma f de x. Vou passar para a próxima página, tá certo? Então, a gente vai ficar com f de 1 menos x sobre 1 mais x vezes f de x, tá certo? Porque lembra, né, que tudo que estava naquele segundo fator do produto do lado esquerdo, aqui, né, tudo isso aqui, simplificando, só ficou um x, né? Esse 2 cortou, 1 mais x cortou. Vamos lá. Igual, né, 64, 1 menos x sobre 1 mais x, tá certo? Isso aqui para todo x pertencente a D. Vou chamar essa expressão de 1, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero obter quem é f. Então, eu vou pegar minha expressão original, quem que era, né? Era assim, né? f de x quadrado, f de 1 menos x, 1 mais x, igual a 64x, né? Essa aqui era a minha expressão original. Vou fazer o seguinte, eu quero obter quem é f, eu vou eliminar, eu vou usar essa equação 1, que eu acabei de achar, e vou usar essa daqui também para me eliminar, ó, esse trambolho aqui. Porque se eu elimino esse trambolho, eu vou ficar com a expressão que só vai ter a f. E aqui coisas que só dependem de x, e aí não tem problema. Aqui só tem coisas que dependem de x e aqui também. O grande problema é esse trambolho aqui. Então, vou usar essas duas expressões para eliminar esse trambolho aqui. Tá certo? Tá certo? Então, eu posso fazer isso de várias formas. Olha só. Eu já vi que a f de x não é zero, não é nula. Então, daqui eu poderia, por exemplo, tirar aqui f de 1 menos x sobre 1 mais x é igual a 64x sobre f de x ao quadrado, né? Não é isso? Ó, passo esse bicho aqui dividindo, porque eu posso fazer? Porque eu tenho certeza que ele não é zero. A gente fez um argumento lá na frente que ele não é zero. E agora eu vou substituir a expressão 2 em 1. Aqui está a minha expressão 2, né? Então, eu vou substituir 2 em 1. Então, no lugar que tiver, né, f de 1 menos x sobre 1 mais x, eu vou substituir por esse cara aqui. Então, isso aqui vai ficar, né, ó, 64x sobre f
de x ao quadrado, isso tudo ao quadrado, vezes f de x igual a 64, 1 menos x, 1 mais x. Tá certo? Então, desenvolvendo esse cara aqui, né? Esse quadrado vai ficar 64 ao quadrado, x quadrado, f de x à quarta, vezes f de x, igual a 64, 1 menos x, 1 mais x, né? Aqui no limitezinho. E aí agora, ó, aqui eu posso cortar. Então vai ficar, eu vou ficar, né, com f 64 ao quadrado x quadrado, f de x ao cubo, igual a 64, 1 menos x sobre 1 mais x. Tá certo? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter e multiplicar cruzado, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ficar, né, com o seguinte. Vou multiplicar logo cruzado. Vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar cruzado e vou passar esse termo todo dividindo para cá, tá certo? Então, vai ficar assim. Ó, vai ficar 64 ao quadrado vezes x quadrado sobre 64, né? Igual a f de x ao cubo. Ainda vezes esse trambolho. Agora eu passo esse trambolho aqui. Só fiz assim primeiro para mim simplificar aqui e ficar bonitinho, tá certo? E eu passo esse trambolho aqui dividindo, né? Passando esse trambolho dividindo, já vai ficar aqui f de x ao cubo é igual, vai sobrar um x quadrado, correto? Aqui, deixa eu só ver se está certo. Ok. Ok. E só ver aqui se a minha conta tá bonitinha do jeito que eu queria. Mas é isso mesmo. Vai sobrar um x quadrado e um 64, né? Então, vai sobrar 64x quadrado. E aí, quando eu passar, né, dividindo, vai ficar 1 mais x sobre 1 menos x, né? E agora é só eu tirar a raiz cúbica, né? Então, f de x vai ser raiz cúbica 64x quadrado, 1 mais x, 1 menos x. E aí a gente determinou exatamente uma expressão para a minha função f. Então, eu estou fazendo uma expressão para f, tá certo? Que só depende de x, né? Então, eu consigo uma expressão para a minha função f, né, adequadamente. Então, com isso, acabou, né? Então, acabou. Tá certo? Então, aí a gente achou a expressão para f de x. Tá certo? Então, a gente tem algumas questões nesse mesmo estilo, tá certo? Que eu deixei aí para vocês fazerem. Vão ter outras na lista, né? Que eu deixei para vocês fazerem, parecidas com esse estilo. Repare que aqui a jogada inicial, né, que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se a jogada inicial ela sai bem, o resto sai bem, né? Então, tendo a jogada inicial bem feita, bem quista, o resto sai bem. Então, você fica sem problemas maiores, tá certo? Ok. Então, vamos seguir. Esse aqui eu vou deixar já um exercício que ele vai estar, né, na lista, mas eu quero dar uma ideia sobre ele. Aqui a ideia vai ser você usar indução finita, tá certo? Então, quero que vocês
determinem quem é essa função, né? Uma função, quero determinar todas as funções cujo domínio é n, contradomínio seja n, que seja crescente, tal que f de 2 é 2 e f de m vezes n é f de m vezes f de n. Então, a função f pega números naturais, leva em números naturais e satisfaz essa igualdade, né? Então, qual que é a dica? A dica que eu vou dar é: calcula quem é f de 1, f de 2, f de 4, f de 8. Aí você vai ver que vai existir um padrão para quando você calcular números pares. E aí, por isso que vocês vão ter que usar a indução, né? Vocês vão mostrar que para qualquer número par, você vai ter aqui um padrão. Então, com esse padrão, você vai conseguir definir quem que é a minha f. Vai ter os números ímpares ainda, né? Mas aí eu quero que vocês vejam o que acontece com os ímpares. Enxerga esse padrão para par, usa o processo de indução, e com esse processo de indução eu quero que vocês definam para mim quem que é essa função aí, né? Vocês só vão ter que ter o cuidado com o número ímpar, elimina o caso par e depois vê o que acontece com os números ímpares, tá certo? Já que são números naturais, ok? Então, esse é o caminho. Mas essa é uma questão da lista, tá? Ela tá na lista, mas eu já queria deixar ela aqui para vocês já irem pensando e dar essa dica, né? Dos números pares, essa brincadeira que você faz aqui. Calcula f de 1, e ele é importante, né, que ele é um ímpar, então ele destoa desse padrão. Esse padrão f2, f4, f8, f2k, né, são para os números pares, e depois você vê o que acontece com os números ímpares, ok? Ok, então a gente vai ter mais questões de funções para tratar depois, né, nas listas. E agora eu vou começar a falar das desigualdades. Então, eu vou começar com a desigualdade. Vamos pensar na mais conhecida, talvez, né, que a gente mais use. E depois eu passo por algumas desigualdades um pouquinho mais delicadas ou que a gente usa menos, né, que não necessariamente são difíceis, mas que a gente usa menos. Então, primeira desigualdade, desigualdade triangular, né? Se você tiver dois números reais, quaisquer, então o módulo de A mais B é menor ou igual do que o módulo de A mais o módulo de B. E dessa desigualdade, né? Então esse aqui é um exercício simples, puramente treino, mas seria legal vocês fazerem, tá certo? Que da desigualdade triangular você tira três corolários, três consequenciazinhas, né? Que o módulo de A menos B é menor ou igual do que o módulo de A mais B, tá certo? Que o módulo de A menos B é maior ou igual do que o módulo de A menos módulo de B, e que o módulo de A menos B é maior ou igual do que o módulo do módulo de A menos o módulo de B, tá certo? É bem simples o raciocínio, é só vocês pensarem nessas consequenciazinhas aí da desigualdade triangular. Então, essa desigualdade aqui aparece muito, então ela a gente vai usar bastante. Então, nesse vídeo eu vou basicamente terminar falando da desigualdade triangular e fazendo esses exemplozinhos, e no próximo vídeo a gente continua nas outras desigualdades, certo? Então, passando, né? Bom, um exemplo muito simples. Então, tendo em mente, né, desigualdade triangular, um exemplo muito simples, né, que você está dois números reais, você tem que x mais y, x quadrado mais y quadrado sobre 2 é maior ou igual do que módulo de x vezes y. Como que a gente conclui isso? Muito simples, é só a gente observar o seguinte. Note, né, que se você pega módulo de x menos módulo de y ao quadrado, isso é positivo, correto? Porque é um número ao quadrado. Então, isso é maior ou igual a zero. Aí eu abro esse lado esquerdo, né? Pelo aquele velho quadrado perfeito, né? Vai ficar o quê? Módulo do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso continua sendo positivo. Agora,
Lembra do módulo, né? Vamos lá, pensar, né? A definição de módulo, né? Lembra que o módulo é o quê? É o próprio número, se ele é positivo, e é o oposto dele, se ele é negativo. Ou seja, se o número é positivo, o módulo dele é o próprio. Se o número é negativo, o módulo dele é o oposto. Porque, claro, o oposto de um número negativo, vai ser positivo. Então, o módulo sempre é positivo. Mas para que eu quero usar isso? Porque é o seguinte, o módulo, né? O módulo de x² é o próprio x², porque x² já é um número positivo, né? Então, o módulo de x ao quadrado é o próprio x². Então, isso aqui é o próprio x². E a mesma coisa para o y². Módulo de y² é o próprio y². Aí, agora fica simples, né? Só você passar esse termo para o outro lado. E aí, dividindo, né, tudo por 2, que é um número positivo, então não altera a minha desigualdade. Dividir toda a desigualdade por um número positivo, né, não altera. E então vai ficar que módulo de x, que x² mais y² sobre 2 é maior ou igual do que módulo de x vezes módulo de y, tá certo? E uma outra consequência, e aí essa consequência aqui segue dessa, é que se você tiver x mais y sobre 2, né, isso é maior ou igual do que raiz de x vezes y. E aqui eu tenho a exigência, né, que x e y são números positivos. Então, se x e y forem números positivos, essa desigualdade aqui é válida. Que é muito simples, né? Essa desigualdade, como concluir. Então, porque é o seguinte, né? Eu sei essa daqui, essa desigualdade aqui que eu acabei de fazer. Então, vou até mudar a letrinha aqui, né? Para a gente não confundir. Por que A e B? Só para não ter chance da gente confundir. Se A e B forem positivos, né? Então, por que essa desigualdade fica fácil? Pelo seguinte fácil, é só eu pegar nessa daqui e pegar o x igual raiz de A e y igual a raiz de B. Porque quando ficar x² vai ficar A, y² B, e aqui vai ficar, né, raiz de A, raiz de B. Então, você tem essa desigualdade vindo direta desta daqui, tá certo? Então, as duas desigualdades seguem direto uma da outra, tá certo? Ok, vamos seguir e vamos generalizar. Então, esse vai ser o último resultado que eu faço nesse vídeo, tá certo? E no próximo a gente segue com outras desigualdades, tá certo? Então, vou generalizar esse resultado aqui, né? Vou generalizar esse resultado dizendo o seguinte, que se você tem x, y, z números positivos, x² mais y² mais z² é maior ou igual do que xy mais yz mais xz. Então, você consegue essa desigualdade aqui, dados números positivos, né? E como a gente obtém essa desigualdade? Muito simples também. Nesse caso é muito simples. Nem sempre essas coisas são simples, né? Mas nesse caso fica simples. Por quê? Eu vou usar essa desigualdade aqui, né? Como está com quadrado, eu vou usar essa aqui repetidamente, né? Como x e y aqui eu estou pegando x, y e z são números positivos, aqui eu vou poder tirar esse módulo, né? Porque o número positivo, o módulo dele é o próprio, né? Então, eu vou ter que, por exemplo, né, que x2 mais y2 sobre 2 é maior ou igual do que xy. Tá certo? Diretamente daqui. E como x e y são positivos, módulos são iguais ao próprio, né?
E eu vou ter, né? Ó, vou fazer aparecer esses três fatores, né? XY já apareceu, vou fazer aparecer YZ e XZ, né? Então, eu vou ter que y² mais z² é maior ou igual do que YZ. E, por fim, né? Vou ter que x² aqui sobre 2, né? Esqueci o sobre 2. Aqui sobre 2. E, por fim, né? Eu vou ter que x² mais z² sobre 2 é maior ou igual do que xz. Então, eu fiz aparecer esses três termos aqui do lado direito da desigualdade, né? Então, agora, só somar essas três equações. Olha, quando eu somo as três, eu vou ter o quê? Ó? X aqui, x aqui. Então, vou ficar 2x². Y² aqui, y² aqui, 2y². E z² aqui, z² aqui, z² aqui. Então, vai aparecer um 2y², né? Então, vai aparecer 2x², 2y² e 2z². Tudo isso sobre 2. Maior ou igual do que xy mais yz mais xz. Tá certo? E aí, só colocar 2 em evidência e simplificar, né? Então, colocando 2 em evidência e simplificando com 2 no denominador, vou sobrar do lado esquerdo x2, y2, z2 maior ou igual do que xy mais yz mais xz. E aí, acabou essa questão. Tá certo? Ok, então a gente encerra esse segundo vídeo por aqui. E no próximo a gente continua falando ainda de algumas desigualdades. Então a gente vai falar da desigualdade média, desigualdade aritmética, quadrática, desigualdade geométrica, e mais algumas, né? Médias, né? Vou estudar a relação entre as médias. Média quadrática, média geométrica, média aritmética. Qual a relação entre elas? A gente vai ver. Média harmônica também. E depois a gente vai ver algumas desigualdades, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, de Minkowski, de Chebyshev, Jensen e Bernoulli, tá certo? Então, sigam aí estudando, dando uma olhada nos materiais. Qualquer dúvida me comuniquem e daqui a pouco sigam para o próximo vídeo, tá certo? Então, até o próximo vídeo.